Subtítulo: A Semana Santa dos Índios termina sem ressurreição. No começo do século, os donos dos pongos, índios dedicados ao serviço doméstico, ainda os ofereciam em aluguel nos jornais de La Paz. Até a Revolução de 1952, que devolveu aos índios bolivianos o esquecido direito à dignidade, os pongos comiam as sobras da comida do cachorro com quem dormiam lado a lado e se curvavam para dirigir a palavra a qualquer pessoa de pele branca. Os indígenas foram bestas de carga para levar nas costas as bagagens dos conquistadores. As cavalgaduras eram escassas. Até hoje podem-se ver por todo o altiplano carregadores aimarás e quechuas, levando fardos até com os dentes em troca de um pão duro. A pneumoconiose foi a primeira doença profissional da América. Atualmente, quando os mineiros bolivianos completam 35 anos de idade, seus pulmões se negam a continuar trabalhando. O implacável pó de sílica impregna a pele do mineiro, racha-lhe o rosto e as mãos, aniquila-lhe os sentidos do olfato e sabor, e conquista-lhe os pulmões, endurece-os e os mata. Os turistas adoram fotografar os indígenas do altiplano vestidos com as suas roupas típicas, mas ignoram que a atual vestimenta indígena foi composta por Carlos III em fins do século XVIII. Os trajes femininos que os espanhóis obrigaram as índias a usarem eram calcados nos vestidos regionais das camponesas de Extremadura, Andaluzia e País Basco. E o mesmo ocorre com os penteados das indígenas, repartidos no meio, impostos pelo vice-rei Toledo. Não acontece o mesmo, em troca, com o consumo de coca, que não nasceu com os espanhóis, já existia nos tempos dos incas. A coca se distribuía, entretanto, com moderação. O governo incaico tinha um monopólio e só permitia seu uso com fins rituais ou para o duro trabalho nas minas. Os espanhóis estimularam intensamente o consumo de coca. Era um negócio esplêndido. No século XVI, em Potosí, gastava-se tanto em roupa europeia para os opressores, como em coca para os índios oprimidos. 400 mercadores espanhóis viviam em Cusco do tráfico de coca. Nas minas de Potosí entravam anualmente 100 mil cestos com 1 milhão de quilos de folha de coca. A igreja cobrava impostos sobre a droga. O Inca Garcilaso de la Vega nos diz em seus comentários reais que a maior parte da renda do bispo, dos cônegos e demais ministros da igreja de Cusco provinha dos dízimos sobre a coca, e que o transporte e a venda deste produto enriqueciam a muitos espanhóis. Com as escassas moedas que obtinham em troca de seu trabalho, os índios compravam as folhas de coca em lugar de comida. Mastigando-as, podiam suportar melhor, ao preço de abreviar a própria vida, as tarefas mortais que lhes eram impostas. Além da coca, os indígenas consumiam aguardente e seus proprietários se queixavam da propagação dos vícios maléficos. A esta altura do século XX, os índios de Potosí continuam mascando coca para matar a fome e matar-se e continuam queimando as tripas com álcool puro. São as estéreis vinganças dos condenados. Nas minas bolivianas, os operários ainda chamam de mita o seu salário, como nos velhos tempos. Desterrados em sua própria terra, condenados ao êxodo eterno, os indígenas da América Latina foram empurrados para as zonas mais pobres, as montanhas áridas ou o fundo dos desertos, à medida que se estendia a fronteira da civilização dominante.
Os índios padeceram e padecem, síntese do drama de toda a América Latina, a maldição de sua própria riqueza. Quando se descobriram os bancos de areia cheios de ouro de Rio Bluefields, na Nicarágua, os índios carcas foram rapidamente lançados longe de suas terras nas ribeiras, e esta também é a história dos índios de todos os vales férteis e subsolos ricos do Rio Bravo para o sul. As matanças dos indígenas começaram com Colombo e nunca cessaram. No Uruguai e na Patagônia, Argentina, os índios foram exterminados, no século passado, por tropas que os buscaram e os encurralaram nos bosques ou no deserto, com o objetivo de que não atrapalhassem o avanço organizado dos latifúndios de gado. Os índios iaquis do estado mexicano de Sonora foram mergulhados num banho de sangue para que suas terras, ricas em recursos minerais e férteis para a agricultura, pudessem ser vendidas sem inconvenientes a diversos capitalistas norte-americanos. Os sobreviventes eram deportados para as plantações de Yucatán. Assim, a península de Yucatán converteu-se não só em cemitério dos indígenas maias, que haviam sido seus donos, mas também em tumba para os índios iaquis que chegavam de longe. Em princípio do século, os 50 reis do Sisal dispunham de mais de 100.000 escravos indígenas em suas plantações. Apesar de sua excepcional fortaleza física, raça de gigantes formosos, 2/3 dos iaquis morreram durante o primeiro ano de trabalho escravo. Em nossos dias, a fibra de sisal só pode competir com seus substitutos sintéticos, graças ao nível de vida sumamente baixo dos operários. As coisas mudaram, é certo, porém não tanto como se crê, pelo menos para os indígenas de Yucatán. Aspas. As condições de vida desses trabalhadores assemelham-se muito com as do trabalho escravo. Fecha aspas, diz o professor Arturo Bonilla Sanches. Nas encostas andinas, próximas a Bogotá, o peão indígena é obrigado a cumprir jornadas gratuitas de trabalho para que o fazendeiro lhe permita cultivar, nas noites de lua clara, a sua própria parcela. Abre aspas. Os antepassados deste índio cultivavam livremente, sem contrair dívidas, o rico solo do platô, que não pertencia a ninguém. Ele trabalha grátis para assegurar o direito de cultivar a pobre montanha. Fecha aspas. Não se salvam atualmente nem mesmo os índios que vivem isolados no fundo das selvas. No começo deste século, sobreviviam ainda 230 tribos no Brasil. Desde então, desapareceram 90, aniquiladas por obra e graça das armas de fogo e micróbios. Violência e doenças, pontas de lança da civilização, o contato com o homem branco continua sendo, para os indígenas, o contato com a morte. As disposições legais que, desde 1537, protegem os índios do Brasil, voltaram-se contra eles. De acordo com o texto de todas as constituições brasileiras, são, abre aspas, os primitivos e naturais senhores, fecha aspas, das terras que ocupam. Ocorre que, quanto mais ricas são as terras virgens, mais grave é a ameaça que pende sobre as suas vidas. A generosidade da natureza os condena à expoliação e ao crime. A caça de índios foi deflagrada, nos últimos anos, com furiosa crueldade. A maior selva do mundo, gigantesco espaço tropical aberto à lenda e à aventura, converteu-se simultaneamente no cenário de um novo sonho americano.
Em ritmo de conquista, homens e empresas dos Estados Unidos lançaram-se sobre a Amazônia como se fosse um novo faroeste. Esta invasão norte-americana incendiou como nunca a cobiça dos aventureiros brasileiros. Os índios morrem sem deixar rastros e as terras são vendidas em dólares aos novos interessados. O ouro e outros metais vultosos, a madeira e a borracha, riquezas cujo valor comercial os nativos ignoram, aparecem vinculadas aos resultados de cada uma das escassas investigações que foram realizadas. Sabe-se que os indígenas foram metralhados dos helicópteros e tecutecos, que se lhes inoculou o vírus da varíola, que se lançou dinamite sobre suas aldeias e se lhes presenteou açúcar misturado com estricnina e sal, com arsênico. O próprio diretor do extinto Serviço de Proteção aos Índios, designado pelo presidente Castelo Branco para sanear a administração, foi acusado com provas de cometer 42 tipos diferentes de crimes contra os índios. O escândalo explodiu em 1968. A sociedade indígena de nossos dias não existe no vazio, fora do marco geral da economia latino-americana. É verdade que há tribos brasileiras ainda encerradas na selva, comunidades do altiplano isoladas por completo do mundo, redutos de barbárie na fronteira da Venezuela. Mas, no geral, os índios estão incorporados no sistema de produção e no mercado de consumo, embora de forma indireta. Participam como vítimas de uma ordem econômica e social onde desempenham o duro papel dos mais explorados entre os explorados. Compram e vendem boa parte das escassas coisas que consomem e produzem, em mãos de intermediários poderosos e vorazes que cobram muito e pagam pouco. São diaristas nas plantações, a mão de obra mais barata, e soldados nas montanhas. Gastam seus dias trabalhando para o mercado mundial ou lutando por seus vencedores. Em países como a Guatemala, por exemplo, constituem o eixo da vida econômica nacional. Ano após ano, ciclicamente, abandonam suas terras sagradas, terras altas, para fornecerem 200 mil braços às colheitas do café, algodão e açúcar nas terras baixas. Os empreiteiros os transportam em caminhões como gado, e nem sempre a necessidade decide. Às vezes decide a cachaça. Os empreiteiros pagam uma orquestra de marimba e fazem correr o álcool forte. Quando o índio acorda da bebedeira, já o acompanham as dívidas. Pagará trabalhando em terras quentes que não conhece, de onde regressará ao fim de alguns meses, talvez com alguns centavos no bolso, talvez com tuberculose ou impaludismo. O exército colabora eficazmente na tarefa de converter os renitentes. A expropriação dos indígenas, usurpação de suas terras e de sua força de trabalho, foi e é simétrica ao desprezo racial que, por sua vez, se alimenta da objetiva degradação das civilizações indígenas arrasadas pela conquista. Os efeitos da conquista e todo o longo tempo de humilhação posterior despedaçaram a identidade cultural e social que os indígenas haviam alcançado. Todavia, essa identidade fragmentada é a única que persiste na Guatemala. Persiste na tragédia. Na Semana Santa, as procissões dos herdeiros dos maias dão lugar a terríveis exibições de masoquismo coletivo. Arrastam pesadas cruzes,
participam da flagelação de Jesus passo a passo durante a interminável ascensão do Gólgota. Com gemidos de dor, convertem sua morte e seu enterro no culto da própria morte e do próprio enterro,